Gostaria de falar com vocês hoje a respeito de Pedro. Vamos falar sobre a restauração. Pega essa minha colinha aqui, gente. Com licença. E primeiro falar um pouquinho ali, vocês já podem ir abrindo ali em João, capítulo 21. Nós vamos ler ali do versículo 15 ao 22. Mas primeiro falar de Pedro. Acho que muitos aqui já ouviram falar bastante desse apóstolo, que assim como nós, era um homem que falhou muitas vezes, precipitado muitas delas. Deus chamou ali, quando ele estava com seu irmão André, era um pescador, tinha uma sociedade ali, de pesca, ali provavelmente com Zebedeu, que eram os pais de Tiago e João. E Pedro, assim, sempre me ensinou muito. Não sei se a minha personalidade é tão próxima da dele, mas em muitos aspectos eu me assemelho a ele. Ele tinha pontos altos e baixos, pontos altos de Pedro, que a gente já pode ilustrar ali quando ele foi chamado por Cristo Jesus, no decorrer do seu ministério. Ele foi o único, na verdade, discípulo que andou sobre as águas. É para qualquer um, né? Mas também é o único que afundou depois. Mas por conta ali do seu medo, da falta de fé que acaba acontecendo com ele. E quantos de nós não aconteceu já algo semelhante? Enfim, comigo já aconteceu. Sou homem como Pedro. Pedro viu a transfiguração. Pedro, junto com outros dois discípulos, Pedro também teve ali um momento em que ele falou que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é o mesmo que chega para Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, e não quer que ele cumpra aquilo que ele veio, crucificação, Ele fala, não, calma aí, é bem assim, vai, tenta cortar até a orelha lá de Malco, se não me engano, não é? E Jesus repreende Pedro e mostra que não era assim que deveria ser. Ou seja, a mesma pessoa que foi guiada pelo Espírito, na outra estava sendo guiada por Satanás, para não cumprir o seu propósito. Mas é isso, Pedro realmente, a gente se identifica muito, A gente vê dentro desses altos e baixos, dessas inconstâncias, como a nossa vida deve estar firmada em Deus. Não dá para a gente se firmar naquilo que nós fazemos, porque nós realmente somos falhos, E aí, indo mais adiante, Pedro nega Jesus 3 vezes, ele fala que não queria abandonar, tal, mas Jesus chega para ele e diz, antes que o galo cante, 3 vezes você irá me negar, e de fato aconteceu. E Jesus é crucificado, Jesus Cristo, ele é ressurreto, e Jesus, quando ele retorna ali, nesse sentido, não a segunda vinda, a gente está esperando a segunda vinda, mas após essa ressurreição, ele vai aparecer nesse capítulo 21 aqui, e vai falar um pouquinho melhor sobre, que é o tema principal dessa pregação de hoje, que é a restauração de Pedro, ou seja, os ensinamentos que nós podemos ter na restauração de Pedro. E a importância da gente aprender nessa restauração. No capítulo 21, versículo 1 a 14, nós vamos ver ali que Pedro, Pedro e os discípulos já sabiam ali da ressurreição de Cristo, e Pedro, simplesmente, como um bom líder ali, ele só fala assim, vou pescar, e todo mundo vai atrás dele, todo mundo vai pescar com ele. Ele está lá no barco, e nada de vir peixe, ele tentam lá, tentam cá, e aparece um homem, era Jesus, fala, por que ali à sua direita, vocês não... Enfim, acontece um milagre, eles pescam ali vários peixes, e eles vão ter ali o reencontro com Jesus, a terceira vez que vai ser dito ali no versículo 14, que Jesus se manifestava aos discípulos. Eu fico imaginando o coração de Pedro, estava cheio de expectativas com esse reencontro com Cristo, porque ele já tinha tido ali um contato, mas provavelmente não tão aprofundado. E imagina você lidar com questões que você sabe que vão ser dolorosas. Porque, obviamente, não é só porque Jesus era o Cristo que sabe de tudo, mas Jesus sabia do que aconteceu,
que ele negou 3 vezes a Cristo. E, obviamente, mais que ninguém, Pedro sabia disso. E Jesus vai celebrar essa recuperação de Pedro pelo amor. Então, gostaria de ver aqui com vocês quais lições que o crente pode aprender na restauração de Pedro. E com isso, nós temos aqui, a meu ver, pelo menos 3, vou falar de 3 lições que devemos ter em Deus a partir da conversa de Jesus com Pedro. Primeira lição é que nossa primeira expectativa em Deus é lembrar que ela se concentra no amor. Vamos ler do versículo 15 a 17? Alguém pode ler, por favor? Uma pessoa pode ler o versículo 15 a 17. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Até o 17? Até o 17, por favor. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E aí Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas também, né? Meus irmãos, primeiro vamos falar da aparente diferença que muitos irmãos colocam aqui, né? Nessa questão relacionada ao amor, dessa pergunta de Jesus perguntando: amas-me? E Pedro responde: sim, tu sabes que te amo. Alguns colocam que há uma diferença entre o ágapo, né, que seria o verbo do amor que Jesus fala, que seria um amor mais sacrificial, seria aquele amor que, enfim, perfeito, né, de Deus mesmo. E filéu, que seria a forma como o próprio Pedro responde, né, sim, tu sabes que te amo, seria filéu, sim, tu sabes que te filéu, que seria um amor inferior. Bom, a meu ver, eu não entendo que seria baseado no sentimento de amizade, né? Vamos colocar dessa forma esse filéu. A meu ver, não há essa diferença. Eu vou explicar por quê. Em alguns textos que a gente pode ver aqui, fazendo uma análise sistemática no próprio livro de João, em João 5:20, vai ser usado filéu para descrever o amor de Deus para o Filho, para o seu Filho, para Jesus Cristo. Ou seja, se Deus está usando filéu para com o seu Filho, seria um pouco estranho, né? Por que não ágape? E da mesma forma nós vemos que o amor de Jesus por Marta e Maria seria filéu também, em João 11:3-6, não ágape. E o amor de Jesus por João é descrito como filéu em João também 13:23 e também capítulo 20, versículo 2. E o mais interessante é que aquele amor que é falado assim, que os homens amaram mais as trevas, né, que a luz, você sabe qual que é o verbo usado ali? É ágape, ou seja, o próprio amor sacrificial. Então, o que me parece que na verdade a posição mais acertada seriam que são apenas sinônimos, seria uma variação estilística. Então, não tem como você vai escrever uma redação, você pega uma palavra, você vai usar um sinônimo de forma diferente, para não ficar aquela coisa repetida. Então, parece que seria esse o objetivo aqui. Outro argumento que também pode ser utilizado é que no hebraico aramaico, que foi a conversa que eles tiveram, que eles não falaram em grego, né? Eles falaram em hebraico ou aramaico. E não existe essa palavra diferente, existe o amor, é a mesma, assim como no português, não existe uma outra palavra para isso. Então seria o mesmo significado. E tirando essa questão aí, o ponto principal aqui é a gente então focar no amor. E antes de entrarmos mais nesse amor, vamos falar também de que amas-me mais do que estes outros. Quem seriam estes outros?
também há algo que os teólogos, vamos dizer, se dividem, né? Que alguns entendem que seriam as coisas da profissão, outros seriam os discípulos, mas parece estar também relacionado à restauração que temos por base nas palavras que o próprio Pedro disse, que estão ali, a gente pode ver também isso em Mateus 26, versículo 33 a 36, quanto em João 13, 36 a 38, em que Pedro fala assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ou seja, Jesus está mexendo ali com Pedro, está mostrando para Pedro que não são as suas ações que fazem dele ser mais amado por Deus, né? Inclusive, o próprio Jesus já pergunta aqui para Pedro se Pedro ama Jesus, porque Jesus já tinha perdoado Pedro, Jesus já amava Pedro. Muitas vezes a gente esquece um pouco disso, a gente esquece que Deus já nos ama e basta a gente se concentrar nesse amor. Nós que temos que lembrar aquelas palavras que Jesus disse, né, que amai a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a concentração de todo crente nos seus afazeres, naquilo que você vai lidar, é com amor. E principalmente para o líder, que seria o caso de Pedro, em que nós já entramos na outra questão, que é apacenta meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas. A gente, para saber lidar com outras pessoas, para ter um bom relacionamento, a gente precisa ter o amor. Você faz por uma questão meramente farisaica, vamos dizer, por algo religioso, porque deve ser feito e ponto, você não entendeu aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, que ele fez tudo por amor. E apacentar meus cordeiros, pastorear minhas ovelhas, é uma coisa que também é interessante a gente observar, que Jesus demonstra a restauração de Pedro pelo amor e faz com que Pedro reflita como deve ser feito o pastoreio com o próximo, que é pelo amor também. Então, quando a gente passa por falhas, erros, a gente reconhece essa misericórdia que Deus tem sobre a nossa vida. E não algo automático, não algo robótico, não algo que eu tenho que vir à igreja só porque eu vou agradar a Deus. Não, é por amor, por amar a Deus. É por amar ao próximo. A igreja também nos fortalece nisso. Quando você vem à igreja, você está exercitando esse amor também, porque você tem que lidar com outras pessoas. Quando você está em outros ambientes, você vai refletir esse amor que Jesus te deu, né? Seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja, enfim, onde você estiver, sua família, que muitas vezes vai ser difícil, não é fácil, né? Mas é isso, é reconhecer a misericórdia de Deus. E essa questão de apacentar os meus cordeiros, e depois ele fala de pastorear minhas ovelhas, né? Nos versículos 16 e 17 seguintes, eu entendo que tem muito a ver, Jesus já profetizando aquilo que iria acontecer com Pedro. Ele precisava ser trabalhado nesse amor, ser restaurado para lidar com isso. Por que apacentar meus cordeiros? Porque nós vamos ver que depois do Pentecostes, Pedro ele vai fazer um discurso ali, né, inspirado pelo Espírito Santo. 3.000 pessoas vão ser convertidas. Cordeirinhos. O que é o cordeiro? O cordeiro são os filhotinhos das ovelhas. Aquelas pessoas novas na fé, né, que exigem todo um cuidado. E depois, teriam até mais 5.000 logo em outro evento, mas eles ficariam ovelhas. E aí você, como ovelha, você pode ser um pouquinho mais, digamos, trabalhar de forma diferente, porque a pessoa já tem uma base, né, já tomou leite, vamos dizer assim, e agora já precisa de outro tipo de comida. Então, mas tudo isso, não há como um líder ou qualquer outro crente exercer um pastoreio, seja com quem for, um relacionamento com quem for, principalmente com seus irmãos, que não seja baseado no amor. Então, Pedro, ele estava aprendendo ali com Jesus essa restauração baseada na misericórdia de Jesus Cristo para a sua vida. É ele que negou 3 vezes, e ele até se entristece porque provavelmente ele lembra, quando Jesus pergunta na 3ª vez, ele sabe ali aquilo que Deus estava trabalhando, e às vezes é doloroso. Ele fala com Simão. Simão é o que? É o nome realmente de Pedro. Pedro que foi dado depois por Cristo, né? É o nome que... Mas ele chama ali pelo nome
para trabalhar no coração e falar, é pelo amor. A nossa vida deve ser baseada no amor. E indo mais adiante, vamos ler o versículo 18 e 19, que gostaria que alguém lesse também, outra pessoa, versículo 18 e 19, por favor. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Meus irmãos, assim como foi falado aqui do amor, a segunda lição que nós podemos aprender aqui nessa conversa de Pedro com Jesus com Pedro, é que o crente deve ter, é que ele está sujeito ao sofrimento por amor ao nome de Cristo. Todos nós vamos sofrer, padecer pelo seu nome. E é interessante aqui que Pedro, depois dessa restauração, Jesus já vem com uma notícia um pouco, como pode dizer, não vou falar caótica, mas né? Bom, é isso mesmo. Acho que é difícil não falar algo semelhante, algo que realmente iria estremecer qualquer pessoa. Ele fala o gênero de morte que Pedro iria morrer, né? O gênero de morte que ia morrer, enfim. Mas desculpa o Leonardo, mas Pedro sofreria uma morte violenta. Óbvio que Pedro não saberia exatamente quando iria acontecer, mas já estava avisado do que iria acontecer com ele. Mais ou menos ali entre 60 e 64, com a ordem de Nero, né, Pedro iria morrer, ou seja, entre 34 a 40 anos depois dessa fala aqui. Mas Pedro sabia que agora ele estava apto para sofrer essas consequências. Ele agora estava realmente entendendo que ele podia seguir a Cristo, e Jesus fala isso antes, né, ali em João, se eu não me engano, deixa eu ver se está aqui. João 13, 36 a 38, mas versículo ali 36 e 37 fala assim: perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E ali a última parte fala que Jesus fala que antes que o galo cante, Pedro negaria 3 vezes. Naquele momento, realmente, Pedro não poderia seguir. Primeiro porque Pedro vai realmente negar. Mas agora Pedro, restaurado pelo amor, que tinha entendido essa misericórdia, mais do que qualquer outra pessoa ali, né, de Cristo com ele, sabendo que embora ele tenha negado, Cristo estava restaurando o seu ministério, restaurando, né, a sua vida. Ele tendo essa certeza, agora ele podia realmente seguir a Cristo na pior forma, né, que é você entregar a sua vida por inteiro, que é o martírio. Entregar nossa vida por inteiro não significa que nós não passaremos por sofrimentos. E, infelizmente, meus irmãos, a igreja ocidental, a gente vê muitas vezes enfatizando algo no triunfalismo, né? Você aceitou a Cristo, o que vai acontecer? Você vai ganhar tudo, você vai ser bem sucedido, você vai ficar feliz como ninguém. Amém. Você vai ter uma paz em Cristo que realmente as outras pessoas não terão. Mas não é exatamente sobre isso. Jesus fala que no mundo teremos aflições, né? Mas que confiarmos nele, que ele venceu o mundo. E é essa a questão, é a esperança do que há por vir. E saber que isso vai refletir na nossa vida terrena aqui. Saber que essa paz, mesmo diante de tantos sofrimentos, nós confiamos que virá algo melhor. Porque já estamos sentindo algo melhor, essa paz já está abundando na nossa vida, mas nós temos que também permitir que essa paz abunde. E uma das coisas que a gente vê relacionado com a questão da vida é que
a vida é o bem mais precioso. Inclusive no ordenamento jurídico, se você for colocar direito da propriedade, direito à vida, direito à vida sempre vai prevalecer, seja ele qual for, direito à vida sempre prevalece. Enquanto nós mostramos para o mundo, de N formas, né, passando por sofrimentos, sabendo que como cristão nós vamos sofrer sim, mas não vamos, né, estar usufruindo de algumas coisas que outras pessoas usufruem. Uma pessoa que está ligada à corrupção, o crente não vai estar nisso. Ele prefere perder o trabalho, isso é um sofrimento, não deixa de ser um martírio em vida, em alguns aspectos, porque ele sabe que as coisas dele não estão ligadas às questões terrenas, mas sim ligadas às questões eternas. Ele prefere padecer por amor a Cristo também, assim como Cristo padeceu por ele. E nisso cria um ensinamento para o mundo, em que o valor não é baseado em ter uma vida supérflua, uma vida que a gente acha que o material está nos satisfazendo. Não, a gente entende que padecemos e que os nossos valores estão baseados em algo muito maior do que qualquer coisa aqui terrena que nós possamos ver. E o nosso testemunho fala muito, né? Então o martírio do crente é a glória para Deus. E não necessariamente o martírio de você ser morto. Mas gostaria aqui de falar rapidinho sobre Jim Elliot. Jim Elliot foi um missionário que foi ali para o povo Auca. Imagino que alguns aqui conheçam. E em 1956, com seus 4 amigos, buscando evangelizar ali esse povo, e todos eles foram mortos. Eles realmente entregaram sua vida, não se defenderam, mas morreram ali. E a sua esposa depois deu seguimento a esse ministério, junto com seus filhos. E o mais interessante na continuidade desse trabalho é que realmente é um trabalho que prosperou. Por quê? Porque viram, inclusive, o testemunho daquelas pessoas que morreram, que deram a vida, que foram realmente mártires, e que mostrou para o mundo que eles não estavam baseados na glória desse mundo, mas na glória celestial. Então, agora Pedro poderia realmente entender o siga-me de Jesus. Agora Pedro entendia que Jesus estava realmente chamando ele para ir até onde ele antes não podia ir. Agora ele iria, antes ele era novo, ele seguia as suas próprias vontades, agora Pedro iria ser direcionado por Deus. E o mais interessante, o paradoxal, é que seria não para uma vida tranquila, mas por uma morte violenta, mas sabendo que iria glorificar a Deus por meio da sua vida. Da mesma forma, nós tenhamos essa expectativa, né, de que não há nada mais importante que seguir a Cristo. Não importa o que venha acontecer com a sua vida, não importa com seus amigos, seja lá no trabalho, seja pessoas que falam, poxa, mas esse crente é careta mesmo, né? Mas você sabe o motivo disso. Você sabe que o motivo é glorificar a Deus acima de todas as coisas, porque você estará com Ele, assim como Pedro, usufruindo da sua glória. E a terceira lição é do versículo 20 ao 22. Eu gostaria que outra pessoa lesse, por favor, também. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Meus irmãos, a terceira lição é que nós temos um Deus relacional. Diferente de Alá, que é para onde a gente está indo, né, para falar um pouco lá dos muçulmanos, que é um Deus que está longe, que não se importa com você, né, se importa sim, né, dentro de alguns aspectos, mas ele não é relacional. Nosso Deus é relacional. Nosso Deus quer ter relação com você. E Ele te dará uma experiência única com Ele. Deus tem uma experiência única para cada um de nós. Deus tinha uma experiência para Pedro, Deus tinha uma experiência para João. Cada um da sua forma. João sofreu? Sofreu. Teve outro tipo de morte? Teve. Mas João foi para a ilha de Patmos,
Enfim, a gente nem sabe todos os sofrimentos que ele passou ao longo da sua vida ao morrer velhinho. Mas Deus, a gente não pode criar, o que Ele quer deixar de forma bem clara, que a gente não pode criar uma expectativa em cima da experiência de outro para a nossa vida, se Deus tem uma coisa única conosco. Então, cuidado com a comparação, inclusive dos seus ministérios aqui na igreja, inclusive com a vida do outro. Não é porque o Calel, ele tem uma ótima vida, não sei nem se o Calel tá, é palmeirense, mas eu sou vascaíno, eu vou sofrer, entendeu? Então a gente não pode comparar, a gente tem que saber lidar com aquilo que Deus nos deu. Eu gostaria de falar aqui rapidamente de um irmão, Oswald Smith. Ele foi um pastor, mas antes dele ser pastor, ele queria muito ser missionário. Ele foi reprovado pela Junta de Missões, lá no Canadá, por ter uma saúde frágil. E ele sabia que se não podia ir, o que ele iria fazer? Deus colocou no coração dele que ele iria ajudar a enviar outros. Ele foi o pastor da igreja, inclusive a igreja onde que meu cunhado, a Igreja dos Povos, Pércio, lá, o nome lá, em Toronto. E durante seu ministério, ele enviou centenas de missionários. Há dados até que dizem que foram cerca de 800 missionários. E olha que ele era exigente, tá? Ele era bem, lendo a biografia dele, não era uma pessoa que mandava qualquer um, não. Mas a ideia que a gente pode observar esse irmão é que ele não buscou, ficou olhando para o outro missionário que foi, até acho que o Neto falou com isso, acho que foi na quarta, né, Neto, falando sobre acontecimentos que podem acontecer, inclusive, na nossa vida. Eu já tive, inclusive, planos frustrados, não sei vocês, mas eu já tive. Mas a questão são os meus planos que devem dar continuidade ou os planos de Deus na minha vida? A gente tem que olhar sempre, querendo aqui ver a questão do copo, ele está mais vazio do que cheio, o copo que está ali pela metade com água. Mas sim, nós sempre temos que observar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida e temos essa relação com Ele. E Pedro aqui, ele olha para João e fala, poxa, mas João, como é que vai ser? Vai ser a mesma coisa ou não? E Jesus dá um corte em Pedro, Fala, o que importa saber sobre o que vai acontecer com João? O que importa é saber o que vai acontecer contigo. Porque a minha relação é com você. Eu quero fazer que a sua vida glorifique a Deus. E como você tem buscado glorificar a Deus através da sua vida. O que Deus tem te falado? Como você tem agido? Ou você está olhando muito para o que os outros fazem? E cada um tem seu ministério. João Escapim vai ter um ministério dele na Alvorada, outros vai ter um ministério talvez mais evangelístico de outra forma. Uns vão dar aula de EBD, aqui ensinando o caso do Joãozinho, que ensina aqueles que vão ingressar na igreja antes de serem batizados. Outros vão fazer um pastoreio também, não necessariamente só o pastor, mas de uma forma de ajudar o próximo, de ouvir, saber lidar com essas necessidades. Alguns vão para terras muçulmanas, outros vão para terras indígenas. E o que importa é o que Deus está falando com cada um. O que importa é você saber aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então não seja igual a determinada pessoa, seja aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E concluindo, irmãos, então que possamos aprender com esse diálogo precioso entre Pedro e Jesus, observar que as nossas expectativas, primeiramente, estejam firmadas naquilo que Deus trouxe por meio da sua palavra, ou seja, buscando o seu amor, lembrando que Deus restaurou a sua vida, assim como restaurou a vida de Pedro, pelo amor. Que o nosso ministério seja baseado no amor. Paulo fala muito disso. Paulo aprendeu muito disso, porque ele era fariseu, ele era muito religioso. Depois ele vê que sem amor, nada ia para frente. Segundo, que estamos sujeitos ao sofrimento pelo amor de Cristo que está em nós. Nós vamos sofrer, vamos padecer, mas que seja por amar a Cristo. Não seja por vaidades, por satisfazer suas próprias vontades.
E terceiro, é que Deus quer se relacionar mais conosco e vai nos dar uma experiência única com Ele. Amém? Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Posso orar? Pode ir. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui em mais uma manhã, buscando entender mais a sua palavra, ser mais parecidos contigo, Senhor, buscando realmente que o amor, Senhor, possa estar abundando nas nossas vidas, Senhor. Muitas vezes vamos falhar, mas sabemos da sua misericórdia, que o Senhor nos restaura a cada manhã. Possamos realmente sempre lembrar disso e que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, nessa semana, ao longo desses dias. Sabemos que cada um aqui tem as suas dificuldades, né, os seus planejamentos, mas que seus planos sejam sempre firmados na sua palavra, no seu amor e naquilo que o Senhor está direcionando para cada um de nós. Que não sejam feitas nossas próprias vontades, mas seja feita a sua vontade nas nossas vidas. Assim nós te agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.